Qual é a unidade? Qual é a moldura que nos dá o horizonte de consciência de direita e esquerda? A gente confunde muito frequentemente nas discussões o que são ideologias e o que são culturas. É muito frequente essa confusão. E talvez ela seja a pior de todas, e a partir de agora a gente precisa fazer uma ruptura com o pensamento direita e esquerda para a gente ter a oportunidade de pensar em outros termos. Eu vou pedir, a partir de agora, a gente vai construir junto o significado dessas duas palavras, que a gente adote duas outras perspectivas: conservadorismo e revolucionários. Vamos substituir, então, por uma unidade conservadora e uma unidade revolucionária. Conservadorismo não é ideologia política. E para não dizer que eu estou fazendo pregação, isso aqui também não é. Nenhum nem outro são uma ideologia política. Uma ideologia política é uma tentativa. O que é uma ideologia? Etimologicamente falando, é uma tentativa de racionalmente apreender uma realidade e instrumentalizar ela para substituir por uma outra realidade. Vamos trazer para exemplo. É quando eu tento racionalizar o que está acontecendo nessa sala. Eu posso simplesmente dizer, olha, a sociedade é organizada com um professor que fica de frente ao palco, 20 alunos que ficam sentados em volta dele, aprendendo. Ele tem o capital da fala e expressa todo o conhecimento que ele pegou de determinados livros. E eu vou compondo essa realidade aqui e vou descrevendo ela. E aí eu crio uma nova realidade. Eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que cada aluno devia contribuir com um pouco do seu conhecimento e assim o professor ouvi-los e trazer em si uma percepção. Eu vou criar uma nova realidade. Isso é uma ideologia. Seja ela do seu gosto ou não. Seja ela um liberalismo, uma ideologia, ou seja ela um socialismo, uma ideologia também, antagônicas. Tá? Então é importante a gente diferenciar cultura de ideologia. Então o que eles são? Cultura. E o que é cultura, já que ideologia é isso? Cultura é um conjunto de crenças e valores que servem de gabarito na hora de pensar, agir e decidir. Isso muda tudo. E eles estão pautados em mitos fundadores. É o conceito, para quem quiser a bibliografia, trazido de Schelling. O mito fundador não é uma mentira, como já falou Rafael Nogueira na nossa série de história, e também não é necessariamente o rei Arthur. Não precisa ser arquetípico. O mito fundador é aquela explicação primordial que dá origem aos nossos valores. Por que nós não matamos? Porque nós temos um mito fundador, cujo qual não é permitido matar, e deriva esses valores. Então é o nosso gabarito que desenvolve da civilização. Quais são, então, a cultura conservadora e qual é a cultura revolucionária? Vamos começar por aqui, porque a outra parte é menos charmosa. Embora tentam vender como mais romântica, eu discordo. Acredito que é falta de tentativa de expressar o charme disso aqui. O conservador, enquanto cultura, é justamente aquele que vai entender que o mundo é difícil. Acho que essa é a primeira frase que é importante colocar. O mundo é difícil. Se a gente pegar aqui o nosso colega Edmund Burke, fundador do conservadorismo enquanto síntese de conceito, ele viu a Revolução Francesa, que a gente acabou de passar, escreveu um livro, Reflexões sobre a Revolução na França, criticando, e o mais importante, prevendo. Né? Porque só a crítica não basta, ele acertou o que ia acontecer antes de acontecer. Ele falou, cara, vocês estão criando um monstro, vocês estão se livrando dos valores, quando vocês se livrarem dos valores, as coisas vão desandar, vocês vão assumir um líder totalitário, esse líder totalitário vai propor valores cujos quais vocês não conhecem, vocês não vão conseguir prever o que isso vai acontecer, e aí no ano seguinte foram decapitadas 40 mil pessoas em praça pública na França, incluindo a mãe do próprio ditador, Robespierre. Nitidamente não deu muito certo e a gente polariza esses problemas até hoje, eles evoluíram para lá e para cá, mas a gente vai ver que no decorrer do século XVIII, XIX e XX não aliviou a barra, a gente decapitou mais gente ano após ano, não ficou mais fácil. E esse cara aqui admite isso, é um político conservador britânico que vai dizer nesse livro, Defesa da Sociedade Natural, o nome entrega, Defesa da Sociedade Natural, que
o conjunto de uma sociedade é extremamente complexo. E ele jamais teria a pretensão de colocar num livro. Frase dele. Eu jamais teria a pretensão de expressar aqui como a sociedade se organiza. Porque as elites naturais, as aristocracias, a burguesia, a relação de poderes, os governantes, a relação de interesses, a natureza humana, Deus, metafísico, tudo é extremamente complexo e influencia tudo ao meu redor. O conservadorismo é admitir que isso é tão complexo, mas tão complexo, que não existe esquema nenhum que tu vá montar para me explicar tudo isso e vai me convencer que as alterações que tu está propondo têm as consequências previstas. As consequências do que você está me propondo são muito maiores do que o que eu estou enxergando e o que você está enxergando. A gente não tem a capacidade de calcular o que vai acontecer, de expressar o que vai acontecer. E aí a gente tem talvez essa polarização já é muito antiga na sociedade humana, mas a gente tem a primeira síntese de conceito conservador, que está dizendo que é esse receio de respeitar a história civilizacional e entender que a gente não nasceu com as coisas de mão beijada, tá? Agora vamos trazer isso para a nossa realidade prática, para a gente não dificultar, porque a gente não precisa falar de conservadores britânicos e do século XVIII para entender do que eles estão falando. Quando nós chegamos aqui, não sei como cada um de vocês vieram, mas eu vim de elevador, por exemplo, agora há pouco. Peguei um elevador. Eu não sei como o elevador funciona. Não faço a mínima ideia de como o elevador funciona. Não tenho a mínima competência para saber se o elevador vai cair ou não. É sempre uma surpresa, mas eu confio e ele funciona. E milhões de elevadores estão funcionando nessa cidade. Alguns de vocês pegaram um Uber, pegaram um celular, que tem uma rede conectada, chamaram um carro que veio até a porta de vocês, os trouxeram para cá, passaram numa catraca, onde tem um porteiro, né, porta na entrada, permitiu a entrada, e assim vai. Essa câmera está transmitida ao vivo. A sociedade está estruturada para a gente de uma maneira que é extremamente pretensioso a gente achar que a gente não herdou nada. É ridículo a gente achar que a gente não herdou nada. Nós estamos vestidos com as roupas que nós preferimos, que tem para praticamente todas as classes sociais, percentualmente falando, os gostos, os estilos. Nós podemos nos locomover. Nós herdamos uma sociedade pronta, e mais do que só os aspectos materiais. Nós herdamos o direito de, não tanto no Brasil, de dormir com a porta fechada, Burke fala isso de novo, sabendo que durante a noite ninguém vai dar um pontapé, vai entrar na minha porta e vai esfaquear. Isso foi o que a gente herdou. E isso é uma conquista que é fácil a gente desvalorizar, porque nós pegamos uma certa distância de quando o mundo não tinha isso. Hoje é fácil a gente desvalorizar. Mas o quanto valia o advento de dormir sabendo que ia poder acordar, quando o ser humano não desfrutava dessa segurança. A gente conquistou isso. E o conservador é aquele que vai trazer atenção para essa conquista e vai ter medo de perder essas coisas e vai saber que decisões mal pensadas sim colocam em risco, que as coisas sim podem desandar para o pior, que as intenções não necessariamente são as consequências, que a gente pode ter a intenção de fazer algo bom e nós podemos ter a consequência muito ruim se nós bagunçarmos a coisa toda. Vamos voltar ali, vamos para a mentalidade revolucionária. O que nós temos do outro lado? Nós temos do outro lado um desrespeito ao passado. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor. Eu estou falando literalmente um desrespeito ao passado. Quando a gente fala de revolução, a gente pode voltar um pouco atrás e entender que o revolucionário, enquanto modelo de vida, ele não está presente na sociedade ocidental, no Karl Marx, no Friedrich Engels, etc, etc, etc. Não. A sociedade oriental já sintetizou isso. Quantos símbolos existem que representam a ordem e o caos? O terror e a paz. Isso está presente na sociedade islâmica, está presente na sociedade hindu, está presente na sociedade chinesa e está presente na sociedade ocidental. Isso é um contraponto da natureza humana. E a tese, a cultura revolucionária, é a cultura que diz, olha, nós temos um status quo antiquado, nós herdamos valores que não comportam as práticas do presente e a gente precisa reformar isso o mais rápido possível, porque não é nesse mundo que eu quero viver, não aceito viver dessa forma e eu vou fazer o que for preciso para resolver esse problema. A gente precisa se locomover para resolver esse problema. Quais são esses problemas? Vai derivar nas ideologias. Vejam bem, isso vai ser a fronteira entre a ideologia e a cultura.